Olá, estamos ao vivo mais uma vez. Tudo bem, doutores? Para muitos, o ano está começando hoje, não é verdade? Ao falar acabou o carnaval, o ano começou. Pois é, para nós o ano já começou já faz um bom tempo, né? Estamos aí de novo com as nossas lives, nossos encontros a respeito do processo do trabalho, sobre a audiência trabalhista. E hoje eu vou dar prosseguimento naquela provocação que eu fiz para vocês antes de sair no carnaval. Eu fiz um post aqui na página falando o seguinte: tem todo dia, e realmente tem todos os dias agora lá na vara, tá? O que é reclamante ausente, o processo arquivado, condena o reclamante ao pagamento de custas processuais. E agora está acontecendo muito. Todo dia realmente tem um caso em que o processo é arquivado porque o reclamante é ausente, foi ausente na audiência inicial ou na audiência una em que deveria prestar o seu depoimento. Tá? Então, é uma grande novidade da reforma trabalhista isso, e a gente precisa entender agora como é que a gente faz, o que o advogado pode fazer, qual a medida que ele pode tomar. Por quê? Porque muitas vezes ocorre esse arquivamento do reclamante não estar presente na audiência por N fatores, por fatores que fogem ao controle do advogado. O advogado muitas vezes é pego de surpresa. Por mais que ele tenha feito os atos, os preparatórios ali do processo, estudado o processo, conversado com o reclamante, verificado o que a testemunha sabe, enfim, feito todos aqueles procedimentos preparatórios, inclusive eu menciono no meu livro, no e-book Audiência Trabalhista Aspectos Práticos, que está disponível ainda para download gratuito. Aproveitem, doutores, façam um download, é gratuito. Então, além do advogado fazer todos esses atos importantes no processo para tentar se preparar e evitar, pode ser que ocorra do reclamante simplesmente não comparecer à audiência, não conseguir comparecer, e o processo é arquivado, ele é condenado agora ao pagamento das custas processuais. Essa condenação é uma novidade trazida pela reforma trabalhista, né? E por que isso se aplica aos processos, mesmo que o seu processo tenha sido distribuído antes da reforma trabalhista? Isso por força do disposto na Lei de Introdução ao Código Civil e também no Código de Processo Civil, que traz no artigo 14 que a norma não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. O artigo 14 do CPC, respeitado que os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Ou seja, então, como é uma novidade, se aplica imediatamente aos processos em curso. Ou seja, vai ser aplicado à audiência que está sendo realizada naquele momento. Doutor Renato, tudo bem? Doutor Renato, Fábio Toledo e irmão, tudo tranquilo? O Rodrigo está acompanhando também. Maravilha. O doutor Renato está falando que ainda acredita que tem a DIN. Pode ser, realmente, tem uma DIN discutindo essa questão, né? Mas, isso, de cara, eu digo que vai ser aplicado imediatamente nos processos em curso, porque a lei processual aplica-se imediatamente naqueles atos que ainda não foram realizados. Os atos realizados, a lei não vai retroagir, pois aplica-se a lei à época. Tá? Agora, os atos que ainda serão realizados, a audiência, no caso, aplica-se. E onde que está isso? No parágrafo 2º do artigo 844, que fala que na ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas processuais calculadas na forma do artigo 789, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificado. E mais, o parágrafo 3º ainda incluiu o pagamento das custas, a que se refere o parágrafo 2º, é condição para a propositura da nova demanda. Ou seja, realmente complicou, pois ele colocou o legislador como condição para a propositura de uma nova demanda o recolhimento das custas processuais. Até então, como que funcionava? O reclamante ausente na audiência, o processo era arquivado, o advogado simplesmente distribuía a nova ação, uma nova ação com idênticas peças da ação anterior e distribuir um novo processo. Agora, para ele poder fazer isso, ele precisa comprovar o recolhimento das custas e nesse prazo de 15 dias ele não apresentar um motivo legalmente justificado. E aí a gente lembra a seguinte questão.
O artigo 790 fala o seguinte, que fala sobre... Porque o parágrafo segundo fala que mesmo, ainda que beneficiário da justiça gratuita. E quem são os beneficiários da justiça gratuita? Vamos lá no artigo 790, parágrafo 3º, é facultado aos juízes, aos órgãos julgadores, presidente dos tribunais ou de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive, quanto aos translados e instrumentos, aqueles que perceberem salário inferior, igual ou inferior a 40% do limite do teto do benefício da Previdência Social. Ou seja, estabelecido também com a reforma trabalhista no parágrafo 3º, um critério objetivo para o deferimento do benefício da justiça gratuita. Mas não é somente esse o requisito, pois o parágrafo 4º do mesmo artigo 790 traz: o benefício da justiça gratuita será concedido à parte, aqui já quebra aquele mito que a empresa reclamada tem direito ou não, pois a lei fala, o parágrafo 4º fala que o benefício será concedido à parte, e comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento justamente das custas. Ou seja, é muito contraditório a gente analisar aqui como que o artigo 840 fala que o reclamante ausente na audiência é condenado ao pagamento de custas processuais, ainda que beneficiário da justiça gratuita, sendo que o parágrafo 4º do artigo 790 falou que é justamente beneficiário quem não tem condições de pagar com as custas do processo, ou seja, aquele que não tem condição de arcar com as custas, acaba sendo condenado ao pagamento das custas. Então aí a gente já vê uma contradição muito grande, a questão ainda está sob análise, como bem está mencionando o colega aqui, né, na ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que está no Supremo Tribunal Federal, ainda não foi nem deferido as liminares, está se discutindo muito essa questão da constitucionalidade ou não, mas fato é que a gente está vendo isso ocorrer todos os dias. Muitos juízes têm aplicado isso, embora inconstitucional, embora contraditório, embora muitas vezes não se encaixe no sistema, porque o direito é um sistema jurídico de normas harmônico, a gente precisa analisar sempre a interpretação, de modo com que as normas sejam harmônicas, os artigos se complementem entre si, né? A gente precisa fazer essa análise, e mesmo assim, parece que não encaixa, pela literalidade, é realmente muito contraditório, mas muitos juízes estão aplicando. Principalmente por quê? Porque é disponibilizado todo o judiciário, é designado uma audiência, naquela data, aquela hora, o juiz, o serventuário, a parte contrária comparece com o seu advogado, já protocolou, muitas vezes, até a petição de contestação, aliás, já tem que estar protocolada a contestação até a audiência. Na verdade, o reclamante simplesmente não comparecer, o processo arquivar e não sofrer penalidade nenhuma. Então, o que os juízes estão fazendo e estão aplicando é por conta disso, para justamente evitar que ocorram essas redesignações, esses arquivamentos, né? Na verdade, são arquivamentos, não redesignações, esses arquivamentos que geram todo esse custo processual, tanto para o judiciário como as partes. E para o judiciário é também um custo para a sociedade como um todo. E eles estão aplicando por quê? Porque, embora seja contraditório condenar quem literalmente se declara ou incapaz de arcar com as custas para pagá-las, porque, na verdade, é deferido um prazo de 15 dias para justificar a ausência. Se o advogado está presente, ele toma ciência no próprio ato. Se o advogado não está presente na audiência, ele vai ser intimado para, no prazo de 15 dias, ele apresentar essa justificativa. Aí nós vamos falar de prazos. Nós estamos falando de 15 dias. Os prazos agora, lembrando, também pela reforma trabalhista, o artigo 775, os prazos são contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento. Então agora ficou igual o CPC, a contagem de prazo é única, é dias úteis também, tá ok? E quais seriam, então, esse motivo legalmente justificável? Olha, por analogia, eu acredito que é aquele que se encontra no parágrafo 2º do artigo 843, que fala que se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, essa é a parte mais importante, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, aí fala, poderá fazer-se representar por outro empregado,
pertence à mesma profissão, ou pelo sindicato. Mas aqui eu acredito que esse seria um motivo legalmente justificado. Ficaria ao critério subjetivo do juiz de acolher aquele motivo, desde que devidamente comprovado. Isso que é importante. Então, vamos supor, greve no sistema público de transporte, e o reclamante comprovar que precisava daquele sistema público que estava em greve naquele dia, alguma doença, precisa comprovar com atestado médico, ou seja, trazer alguma informação comprovada para que o juiz possa analisar se ele vai manter a condenação ao pagamento das custas processuais ou se ele vai flexibilizar. Antigamente, muitos juízes já aplicavam isso, por analogia, no caso, para suspender o arquivamento do processo. Muitas vezes o advogado comparecia à audiência e falava: excelência, o cliente acabou de me ligar, ele falou que teve um mal súbito, ele está no hospital, e vai juntar um atestado. Muitos juízes acolhiam a suspensão temporária daquele processo, daquele arquivamento, deferia um prazo, aí era menor, não eram 15 dias, eram 5 dias, para que o reclamante pudesse, então, apresentar esse atestado, e aí sim o juiz designava, muitas vezes, outra audiência, aceitava aquela justificativa, aplicando os princípios da celeridade e economia processual. Porque se ele mantivesse o arquivamento, a única coisa que aconteceria seria o reclamante ter que distribuir uma nova ação, o juiz já estava prevento, já era para ele mesmo. Então, por essa questão de economia e celeridade processual, os juízes já deferiam um prazo para o reclamante justificar a sua ausência. E muitas vezes acolhiam questões de saúde, locomoção, acessibilidade, problemas médicos familiares, falecimento na família, de ascendentes, descendentes, enfim, motivos que justificam a ausência, não seriam um mero descaso passível dessa punição, entre aspas, a visão que os magistrados, na sua maioria, têm acompanhado e estão aplicando, tá? Então, acredito que no parágrafo 2º do 843 encontra ali aqueles motivos legalmente justificáveis, já que a lei não traz especificamente quais seriam. Um outro ponto importante aqui que eu queria destacar com vocês, e que eu vi que tem alguns colegas já fazendo confusão, é confundir arquivamento da ação com desistência. Por que isso? Porque agora também a reforma trabalhista trouxe o artigo 841, o parágrafo 3º, oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Então, tem muitos colegas que estão interpretando da seguinte forma: ora, se eu tenho que apresentar a contestação antes da audiência, se eu já apresentei ela eletronicamente juntada no processo, se o reclamante não for na audiência, ele não poderia desistir da ação? Eu posso pedir para o juiz, então, julgar o mérito dessa ação, não arquivar esse processo, julgar o mérito, inclusive condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais. Muitos colegas fazendo essa interpretação, só que essa interpretação, ao meu ver, ela é equivocada. Pois a ausência do reclamante na audiência, ela tem uma consequência só, especificada no artigo 844, o arquivamento da ação. Arquivamento não se confunde com desistência. Desistência é uma manifestação expressa, embora, do ponto de vista técnico-jurídico, seja a mesma consequência. É um julgamento, uma extinção, sem resolução de mérito. Mas o instituto é completamente diferente. Eu acho que vale a pena que eu fazer esse destaque, pois eu acho que não é caso de fazer confusão. Alguns colegas fazendo confusão com relação a isso. Por isso que é sempre bom a gente estar batendo um papo e destacando o que tem diferença de um para outro, tá bom? Então, é basicamente isso que eu tinha que falar para vocês. Vou fazer um resumão aqui geral para a gente fechar a questão. Primeiro aspecto, aplica-se sim essa nova regra processual aos processos em curso que ainda não tiveram a sua audiência, porque as matérias de ordem processual aplicam-se imediatamente aos processos em curso. A condenação do reclamante a custas processuais está no parágrafo 2º do 844, mesmo que beneficiário da justiça gratuita. É faculdade do juiz deferir ou indeferir a justiça gratuita 2 critérios. Um critério objetivo, recebe salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício da Previdência Social, algo em torno de R$ 2.200, alguma coisa nesse sentido, é quase isso. Um critério subjetivo, aquele que comprovar que não tem condição de arcar com as custas. Lembrando que os prazos agora são dias úteis, o juiz vai deferir um prazo de 15 dias para o advogado se justificar,
E eu acredito que o motivo legalmente justificável seria aquele do parágrafo 2º do 843. Vamos supor que, então, você apresenta essa justificativa e o juiz fala, não acolhe. Qual seria a medida cabível? Recurso ordinário. Aí a medida cabível seria recurso ordinário para justamente recorrer da condenação das culpas processuais. Quando? A partir dessa sentença de arquivamento? Não. A partir da decisão em que mantém, porque há a possibilidade do juiz reconsiderar essa decisão e num prazo de 15 dias você apresentar uma justificativa legalmente aceita, que é critério muito subjetivo do juiz. Eu acredito que aí a grande maioria vai agir com um certo equilíbrio nessas questões, tá bom? E outro ponto importante é não confundir arquivamento da ação com desistência. Arquivamento é uma coisa, desistência é outra. Porque o reclamante não está na audiência e você já juntou a contestação, e você, advogado pela reclamada, vai poder pedir que o juiz julgue o mérito da ação, inclusive condene ele ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Importante aqui destacar que, mesmo tendo o arquivamento da ação e condenado o reclamante às custas, isso não gera condenação a honorários sucumbenciais. Por quê? O 791A é claro ao falar que o advogado, ainda que atue em causa própria, né, serão devidos os honorários de sucumbência, fixados naquele limite de 5% até no máximo 15%, sobre o valor e resultado da liquidação da sentença. Tá? Então, no caso, precisaria de uma sentença líquida. Não é o caso, pois não foi apreciado o mérito da ação. O processo é arquivado sem resolução. Tá bom? Vou dar uma lida aqui rapidinho nos comentários. Vocês estão me ouvindo bem? Ninguém comentou um 10 aí. Quem está me ouvindo bem, comenta um 10 aí, só para eu acompanhar, porque eu fiquei falando, me empolguei e acabei nem dando uma olhada, mas acredito que sim. O doutor Renato Melo está falando, acredito que a DIN 5766 irá reverter isso. Eu também acredito nesse sentido, tá? Se isso acontecer com algum cliente meu, eu entro com recurso ordinário, exatamente, pede a suspensão do processo até o julgamento, irá atrasar e prejudicar o cliente, com certeza, em relação ao tempo, mas não atrapalhará na questão da prescrição e faça a suspensão enquanto houver ação. Exatamente. E muitos advogados, na verdade, ainda vão analisar a possibilidade, porque o fato de repente, você não conseguir apresentar um motivo legalmente justificável, tá? E precisar comprovar esse recolhimento para entrar com uma nova ação, é possível você também discutir na nova ação, entrar com um pedido liminar para que a ação seja processada até o julgamento da ADIM. Essa possibilidade também pode. A Fernanda, doutor, tem um caso concreto. Meu cliente mora atualmente na Austrália e não poderá ter a possibilidade de comparecer na audiência UNA. Já notifiquei o sindicato, eles vão representá-lo no dia da audiência. Eles me confirmaram por e-mail, vou juntar no processo. Acredito que não terei problemas. Fernanda, essa representação, fala no artigo 843, é uma representação não somente para não ocasionar o arquivamento do processo. É uma representação em que o processo ele é redesignado, a audiência ela é redesignada para uma nova data, uma data em que o seu cliente possa comparecer. Não tem como o seu processo prosseguir sem o reclamante estar presente. Eu sei que ele está morando na Austrália, mas precisa ver quando que ele estará no Brasil, ou então a doutora aconselho que simplesmente peça a desistência desse processo, que aí no caso já fica suspensa a prescrição, e aí quando ele estiver no Brasil a doutora distribua. Não tem como o processo prosseguir, pois se a parte exigir o depoimento pessoal dele, como faz? Né? Por mais que esse sindicato possa representá-lo, não vai prestar depoimento a respeito dos fatos. Tá ok? Muito bem. Tá, doutora, o pessoal está ouvindo bem, ótimo. Legal. Esclarecida a questão. Teve uma outra questão que eu recebi por e-mail também hoje, muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vou abrir rapidamente. Se vocês tiverem também alguma dúvida, quiserem aproveitar para deixar aí nos comentários, eu tirei esse tempinho justamente para a gente bater esse papo. E já dá o início às nossas lives. Tá abrindo aqui. Olha só, a doutora Karine me mandou. Boa tarde, Marcelo. Uma dúvida, por favor. Que medida tomar no caso de erro material? Erro material, onde foi proferida a sentença antes do final do prazo, antes do término do prazo, para o reclamante emendar a inicial, e a ação foi extinta sem resolução de mérito, para que a sentença seja anulada. Recurso ordinário, embargos de declaração, pedido de reconsideração. Olha só que situação. Pelo que eu estou entendendo, o juiz deferiu um prazo
para que o reclamante, por algum motivo, emendasse a sua petição inicial e, por algum motivo, esse prazo não foi observado e o juiz, antes mesmo do término desse prazo, já julgou extinta a ação sem resolução de mérito. E ela quer saber qual é o recurso cabível. Ora, o recurso cabível é o recurso ordinário. Embargos de declaração no processo trabalhista, ele é restrito às questões de omissão, obscuridade ou contradição. Não me parece o caso, para a reforma da decisão é recurso ordinário. Ela levanta o pedido de reconsideração. Se realmente é um erro material, no equívoco na contagem do prazo, né, acredito que pode-se tentar uma petição de reconsideração, mas eu ficaria atento com relação ao prazo de 8 dias do recurso ordinário. Ou, muitas vezes, um embargo de declaração pedindo o efeito de reforma da decisão, na verdade não foi observado o prazo. É importante, eu também já juntaria a emenda que precisaria ser feita, que o juiz deferiu, porque senão ele poderia falar, mas mesmo assim, mesmo que o prazo, mesmo que a sentença não tenha observado o prazo, até o presente momento, o reclamante também não cumpriu o aditamento da inicial conforme determinado, então mantém a decisão. Pode correr esse risco, né? Seria uma crueldade, uma maldade com o reclamante, mas, enfim, há casos. Outra coisa que eu avaliaria seria o seguinte, se essa extinção sem resolução de mérito trouxe algum prejuízo para o reclamante. Ele foi condenado ao pagamento das custas processuais por conta disso? Não. Senão, ele distribuiria uma nova ação, ao invés de entrar com recurso ordinário, embargos de declaração, pedido de reconsideração. Não teve nenhum prejuízo financeiro, seria somente a perda daquela audiência que já estava previamente designada, eu optaria nem por recorrer, nem por embargos de declaração, optaria aí, no caso, por distribuir uma nova ação, sem problema nenhum. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha esclarecido para vocês com relação ao arquivamento. Vai ficar bem claro a diferença do arquivamento da desistência, o que fazer, o prazo de 15 dias, tá? Os motivos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da live. Quem gostou, compartilha com os colegas, marca os colegas aí nos comentários. Vamos juntos aí fazer uma justiça mais forte, né? Mais efetiva, isso que é importante, né? Mais célere, e eu acho que é compartilhando o conhecimento e coisas legais e um conteúdo que vai ajudar, principalmente prático. A gente sente muita falta disso, né? Eu senti muita falta desse conhecimento prático no dia a dia, quando eu comecei a atuar, e eu vejo que a maioria dos advogados sentem essa insegurança, tem esse receio, e por isso que eu escrevi esse e-book para ajudar vocês na audiência, que é o ato mais importante, né, do processo trabalhista. Doutor Renato, posso pedir a desistência da ação faltando 10 minutos para a audiência? Não, nesse caso não. Olha, aqui, quer ver? Porque fala o seguinte, o artigo 841, parágrafo 3º, oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Na verdade, eu vou reformular a resposta. É o seguinte, Renato, posso pedir, o que vier depois disso, a resposta é sempre sim. Posso pedir uma coisa X? Posso pedir a desistência? Posso pedir o arquivamento? Posso pedir a redesignação? Pode pedir tudo. Se vai ser deferido ou não, aí depende do juiz. Eu sei que não é isso que você está perguntando, estou só brincando. Poder pedir, até pode. Tá? O que pode acontecer é o seguinte, você pedir a desistência, o reclamante não comparecer na audiência, se for 10 minutos antes da audiência, nesse caso, para tentar se livrar da condenação ao pagamento das custas processuais, com esse objetivo, acredito que vai ser indeferido. O juiz vai indeferir, vai falar que, olha, foi em cima, não havia como avisar a empresa reclamada, o reclamante não aguardou a análise do pedido de desistência ou não, mesmo porque a contestação já havia sido juntada, o juiz vai avaliar, né? Pode ser que a contestação 10 minutos antes ainda não tenha sido juntada. Pode ser que você não consiga ver se foi juntada ou não. Muitas vezes a reclamada opta em juntar a contestação em sigilo, né? E pode acontecer isso. Essa pergunta é por causa da resposta do cliente da Austrália, da colega. Tá. Se ela vai pedir a desistência, eu acho que é melhor ela nem esperar 10 minutos antes, nem um dia antes. Pede o quanto antes.
Você já sabe que o reclamante não vai comparecer, para que ela vai se deslocar um representante do sindicato para uma audiência que não vai ter efetividade alguma, a menos que seja possível uma conciliação. Há essa possibilidade de conciliação, o juiz vai aduzir a termo a proposta e vai pedir para que o reclamante compareça. Via de regra, os juízes pedem que o reclamante compareça pessoalmente na Secretaria da Vara para ratificar os termos do acordo. Tá? Então, dificilmente vai ajudar em alguma coisa essa audiência. Tá bom? Muito bem, doutores. É isso por enquanto. É só. Encontro relativamente rápido. Da próxima vez eu vou ficar mais com vocês. Vou trazer um novo tema. A gente continuar debatendo. Deixem nos comentários também se vocês querem que eu aborde algum tema específico. Senão eu já tenho também um cronograma pronto. Valeu? Obrigado. Boa quinta-feira para vocês. E até mais.